Bem, gente, eu tô gravando esse vídeo depois de um tempo sem postar nada no canal, mais ou menos uns 2 meses. Não teve nada com nenhum acontecimento para eu ter agido dessa maneira, mas eu precisei fazer algumas interferências e estudar um pouco mais sobre a minha área de psicanálise, né? Como todos sabem, eu sou aluno de pós-graduação em psicanálise, então, é principalmente psicanálise clínica. Mas eu precisei fazer algumas referências e fazer algumas alterações. E alguns vídeos meus foram pedidos, algumas informações vão ser colocadas a mais para a questão de compreensão e texto. Então, eu vou começar hoje com uma reflexão que eu tenho visto muito. Eu estou em viagem e eu tenho encontrado alguns membros que fazem parte de grupo de WhatsApp e alguns que são do canal, mediante alguns estados que eu passei. Esse é o penúltimo. E hoje eu estou em Brasília. Esse é o último estado que eu vou visitar. É um congresso antes de viajar, voltar para casa. Bem, a reflexão que eu passo hoje e que eu quero dizer para vocês, e que eu fiz durante um tempo, é da capacidade que as pessoas têm de não respeitarem a opinião dos outros mediante uma escolha. Quando você faz uma escolha, às vezes, de uma prática religiosa, de um relacionamento com uma pessoa, boa parte das pessoas não fazem nem mensuram o que pode acontecer durante o trajeto desse relacionamento, porque ninguém deseja para si nada de ruim. E eu tenho visto muito, tenho conversado com muitos casais e com muitas pessoas sobre o que é o outro, o que é o sentimento dos outros. Eu acho que eu vivi no meio religioso e eu percebi, durante os anos que eu me afastei mais, que eu só consegui ter uma análise crítica da minha vida religiosa depois que eu me afastei, porque eu só pude perceber e só pude enxergar verdades que eram internas da instituição e perceber o caráter, que não tem nada a ver com religião, caráter é uma coisa pessoal, depois que eu saí. Mas depois de muitos anos e percebendo alguns gatilhos, eu percebi que eu precisava abandonar alguns hábitos, fazer algumas ideias e refletir sobre qual é o meu papel como ser humano diante da minha própria vida. Ou seja, a pergunta que não quer calar. Nem sempre o que é pregado é o que está interiorizado, o que é dito lá. Então, eu vejo que nós estamos passando por uma fase na sociedade, principalmente mundial, onde as pessoas elas estão com muitos problemas psicológicos, principalmente por fatores de solidão, de depressão, de suicídio, porque elas começam a enxergar o mundo só através da tela, só através do celular. E nós não somos uma tela, nosso cérebro não foi construído e desenvolvido para nada mecânico. Isso faz com que algumas partes da nossa intelectualidade, do nosso conhecimento físico e mental, ela não seja totalmente respeitado, seja totalmente vulganizado, ou seja, existem fatores biológicos, fatores sociais, fatores políticos, fatores humanos e fatores mentais, por último. E o número de pessoas com doenças mentais tem chegado a números alarmantes. E quando a gente fala de transtorno pós-trauma, que é um tema muito debatido por Jean-Jacques Lacan e por outros psicanalistas, como Freud, transtorno pós-trauma
Primeiro, transtorno pós-trauma, após o trauma. Não pode haver o transtorno sem o trauma. Ou seja, dentro de uma significação plena, você passa por um choque, por um abuso mental, abuso religioso mental, por uma doutrina, seja por livre e espontânea vontade, ou por livre e espontânea pressão, onde as ameaças dentro da instituição, elas fazem com que você se sinta medroso para assumir uma postura que talvez a própria liderança não apoie. E você passa a ser algoz, passa a ser uma pessoa detestada dentro de casa, quando a pessoa é religiosamente ligada. A igreja em si, a igreja cristã, hoje no Brasil, eu considero ela uma fábrica de malucos, uma fábrica de pessoas que não têm consciência. Então, assim, eu vejo muita gente mandando mensagem, às vezes a pessoa ela tá falando aquela aberração de propósito, porque ela não tem conhecimento, ou ela está falando aquela coisa porque ela não tem o que dizer, ela não tem o que falar. Porque é preciso se entender primeiro o ser humano em si, para que depois eu possa trabalhar as falhas e os erros e os acertos dele. É muito complexo diante de toda a vergação, toda a envergadura que a sociedade apresenta, quando, por exemplo, você teve um relacionamento com uma pessoa e você, por hábitos, né, religiosos, você suportou agressões de cunho ofensivo, agressões de cunho moral, que é os palavrões, a forma de desrespeito. Ela começa a trazer para o campo da psiquiatria, da psicanálise, como algo muito prejudicial. Porque toda pessoa que está presa em qualquer lugar enjaulada, uma hora ela vai despertar. E se ela não consegue se libertar, ela, ela vai se agredir. E ela vai agredir os outros, querendo se defender. Olha como é um pouquinho complexo isso. Então, a gente vai para o transtorno pós-trauma, também lembrando que tem coisas que não são transtornos pós-trauma, porque não são coisas, por exemplo, o companheiro faleceu. Eu tenho um transtorno pós-trauma? Será que eu sofri o transtorno? Será que eu... Então, eu tenho que analisar se é realmente um transtorno pós-trauma. E nós somos diferentes. Somos pessoas que não somos iguais. Nem irmãos é igual. Então, a minha forma de reagir talvez seja uma, e a sua é outra. Nem sempre a maneira que você fala, quando você fala e você agride, você não está falando agressão para você, você está fazendo agressão a outra pessoa que não é você. E aquela outra pessoa pode não gostar da sua agressão. Então, vivendo no meio religioso que eu vivia, eu percebo como são frágeis as relações dentro da instituição. Como uma pessoa pode ser tratada com números, só como número, sem necessariamente ter um acompanhamento de algo, de um profissional para entender os seus próprios dramas, né? Vou ser bem claro. A minha religião é a única verdadeira. É obsessão, é egoísmo. Por quê? Porque se a gente for levar em conta o planeta, as outras pessoas podem pensar do jeito que elas querem, porque elas têm direito de pensar. Mas eu não posso obrigar as pessoas a serem iguais a mim. Então, quando eu vejo essa frase, a minha religião é verdadeira, eu fico pensando como o ser humano é capaz de olhar o outro
sabendo que ele é a única verdadeira. Porque se ele é a única, as outras são falsas. Não falam verdades, são ignóbeis, são intoleráveis, intoleráveis a palavra. Então cria intolerância, rispidez, ofensa e humilhação. E se eu estiver dentro e não acreditar que a minha religião é verdadeira, o que que eu posso fazer? Respeitar o outro, porque eu vivo em sociedade coletiva, né? Mesmo cidades que têm, estados que têm americanos, por exemplo, que têm uma religião oficial, tem outras religiões, porque a pessoa é livre de prática, porque senão nós estaríamos regredindo ao século XVI, à Inquisição, onde a Igreja Católica fazia imposição de poder. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês de estar ouvindo esse pequeno trecho e desse vídeo vou extrair outros. E quero ouvir a opinião de vocês e muito agradecido pela paciência de vocês. E um bom dia, e uma boa semana e um bom final de semana.